Olá, pessoal. Hoje nós vamos, na aula, falar sobre os climas do mundo. Existem vários tipos de clima no mundo e eles têm características diferentes. Vamos ver climas com temperatura e umidade elevada e são quentes e úmidos. Outros, temperaturas e umidade baixa, são os frios e secos. Nós vamos ver 5 fatores que influenciam nas características do clima. Primeiramente, a latitude, lembrando que é a distância medida em graus, que vai da linha do Equador até qualquer região do planeta, né? E quanto mais próximos polos, essa latitude vai ser maior. Bem perto da linha ou na linha é 0 grau de latitude. A temperatura atmosférica também é uma das características que vai influenciar a altitude, a continentalidade e a maritimidade. Vocês percebem que são todos conteúdos que nós já vimos em aulas anteriores. Agora, climas do mundo. Nós temos aqui, nesse mapa, 10 climas diferentes. Então, se nós iniciarmos aqui, ó, na região do Polo Norte, próximo aqui ao Oceano Glacial Ártico, está aqui a linha do Círculo Polar Ártico. Então, nós vamos ver o primeiro clima que está aí no seu livro, que é o clima polar. Então, esse clima polar, na maior parte do ano, as temperaturas são sempre negativas, tá? 0 graus Celsius, apresentando pouca umidade. E nessas regiões, essa precipitação que você vê nesse climograma, nesse gráfico aí de uma cidade do Canadá, a precipitação que você vê geralmente são as neves. Então, essa região aqui é o clima polar. Temperatura que você observa no climograma também, vamos observar aqui, ó, esse climograma. A temperatura é essa linha vermelha, onde você observa aqui que está abaixo, aqui, ó, 20 graus Celsius negativo, 10 graus Celsius negativo, aqui já é 0 grau. Só nessa parte aqui acima, que são acima de 0 grau. Então, você vê pouca precipitação e temperaturas negativas, né? E aqui, no máximo que você pode observar, é uns 15 graus Celsius. Agora, outros tipos de climas que nós vamos ver aqui. Nós temos o clima frio, que os períodos do verão são curtos, os invernos são rigorosos, as temperaturas baixas e a precipitação é de neve. Também é uma região que faz bastante frio. Essa região de clima frio pode ser também considerado como subpolar. Chuvas são variadas entre 200 milímetros em alguns lugares, que chove pouquíssimo, a 1000 milímetros em outros, né? Que são regiões diversificadas, variadas. Nós temos também o clima de altas montanhas, que ocorre em áreas de elevada altitude, com os verões curtos e inverno longo, apresentando temperaturas baixas praticamente o ano todo. E nas altas montanhas, no pico delas, nós vamos ver as chamadas neves eternas. E aqui nós temos os dois climogramas. Esse do clima frio, para você analisar aqui a temperatura, que é a linha vermelha, e a precipitação, que são de neves, aqui nesse azul. Agora, também de altas montanhas, o climograma, Tibete é uma região de montanhas que fica na China. Você observa também que a precipitação aqui é muito pouca, em poucos meses do ano, e a temperatura também chega aqui em determinada época, no início do ano, no final do ano, você observa que as temperaturas são também bem baixas, né? Agora, nós temos mais dois climas aqui, temperado e o clima mediterrâneo. Então, possui o temperado as 4 estações do ano bem definida. Verão são quente,
os invernos rigorosos, com temperatura baixa e frequente precipitação de neve. Então, nós já vimos que fica na zona temperada. Aqui, o climograma da Alemanha, mostrando para você a precipitação durante todo o ano, right? E também a temperatura. No clima mediterrâneo, que você tem aqui ao lado, apresenta também em vários lugares as 4 estações do ano. Apresenta um frio, o inverno muito rigoroso, ele é úmido porque é no inverno que vai ocorrer as chuvas no Mediterrâneo. O verão é quente e seco, com baixo volume de precipitação. O Mediterrâneo é a região que fica ali na Espanha, próximo ao mar Mediterrâneo. O clima subtropical, como o próprio nome diz, né? É o clima que está abaixo, próximo ao trópicos, né? Subtropical, apresenta temperatura elevada no verão, precipitação bem distribuída ao longo do tempo, por isso você olha aqui no climograma, durante todo o ano, você tem aqui a distribuição, né, de chuvas. Agora, você observa que no outono e inverno, as temperaturas tendem a ser mais baixas. A temperatura no verão, ela é geralmente de 15 a 20 graus Celsius, é uma temperatura amena. E no inverno, ela pode chegar 0 graus Celsius até 10 graus Celsius, onde você vê aí uma grande variação térmica. Nós temos também os climas clima equatorial, tropical, semiárido e o desértico. Então, o clima equatorial é caracterizado pela grande quantidade de chuva durante o ano todo e também por apresentar temperaturas médias elevadas, superiores a 20 graus Celsius ao longo do ano. Ou seja, regiões quente e úmida. Aqui está mostrando o exemplo de Manaus. Olha a temperatura sempre elevada, acima de 25. Aqui, ó, você tem um pouco antes aqui de 30 graus. Então, quer dizer que é uma média sempre elevada. E chuvas, você só observa aqui que nos meses de junho, julho, agosto, setembro, que vão diminuir. Mas sempre também tem muita chuva no clima equatorial. Clima tropical. Nós vamos ver que também é conhecido como intertropical. Tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos, ou seja, inverno seco e o verão úmido e quente. No verão, nós vamos ter aí temperaturas variando de 20 a 25 graus Celsius, que você observa aqui um climograma mostrando isso aqui para vocês, ó. Temperatura acima de 20 graus Celsius e chuvas apenas aí do mês de abril até outubro, depois vão diminuindo. Então, as temperaturas são um pouco mais elevadas. No clima semiárido, o verão é bem quente, apresenta longos períodos de seca, períodos com pouca chuva, então verões bem quentes, acompanhados de temperaturas médias elevadas. Então, você tem aqui um exemplo do Brasil, pouca precipitação, clima semiárido é o do Nordeste brasileiro, temperaturas aqui bem elevadas, né? Então, sempre para observar o clima aqui, nós vamos analisar a precipitação, a temperatura. E o último do seu livro aí é o clima desértico. Então, caracteriza por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Então, nós vamos ver que as chuvas são raríssimas em algumas regiões, o máximo é 250 milímetros de chuva. É muito pouco durante o ano todo. Então, nós temos aqui também que existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas, mas também climas desérticos frios,
com temperatura abaixo de zero em vários meses do ano. Então, aqui nós temos os dois exemplos. Aqui onde nós vamos ver temperatura sempre elevada, pouquíssima chuva. Sudão, na África. E aqui, Mongólia, é um país da Ásia, está mais próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, você vai ver aqui, ó, temperaturas negativas, aqui nessa parte, temos temperaturas negativas e a precipitação também muito pequena. Leia com bastante atenção, analise também o mapa mundi, onde que nós falamos de cada um desses climas. Então, comecei pelo clima polar, aqui nós vamos ter o frio, depois nós temos o clima subtropical, esses verde escuro, subtropical. Nós temos o tropical, que é esse verde claro, em vários países aqui, da Ásia, da África, da América, climas tropical. Nós temos semiárido, aqui no Brasil, aqui na região do Nordeste, em vários lugares do mundo aqui, ó, o clima semiárido, tá? Depois você observa o clima temperado, que são aqui nas regiões próximas, que é o Trópico de Câncer, na região temperada. Aqui também é um clima temperado. Nós temos clima de altas montanhas. Se você observar aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, aqui é onde fica a região do Himalaia. Nós temos o clima mediterrâneo, que é próximo aqui ao mar Mediterrâneo. Todos esses climas fazem parte do nosso planeta Terra. Boa atividade, boa aula.